Chamo agora para compor a mesa a candidata Lívia e passo a palavra para o examinador João Pedro, de língua portuguesa. Boa noite, Lívia, tudo bem? Consegue me ouvir Bo- perfeitamente aí? Boa noite, Excelência. Estou te ouvindo. Certo. Vamos começar a sua arguição por língua portuguesa, nos mesmos moldes que foram feitos para os outros candidatos, para manter a equidade. É, São três perguntas a respeito da disciplina. Podemos começar? Sim. É, Primeira pergunta, eu gostaria que a senhora me soletrasse a palavra impeachment. Excelência, a palavra é impeachment. I, M, E, E, A, C, H, M, E, N, T. Impeachment. Segunda pergunta, qual a diferença entre as palavras cela, escrita com S, e a palavra cela, escrita com C? Excelência, as palavras cela com S e cela com C são denominadas de palavras parônimas, pois elas são parecidas na grafia, porém com significados diferentes. Porém, referente à palavra cela, o seu significado eu não me recordo. Com S. Cela podemos, com C podemos dar como exemplo a cela onde o preso, o detento fica. Terceira pergunta, eu gostaria que a senhora conjugasse o verbo perseguir no pretérito imperfeito do indicativo. Excelência, o verbo perseguir, o pretérito perfeito do indicativo, per- Pretérito imperfeito. pretérito imperfeito do indicativo. Eu, Isso. eu perseguia, tu perseguias, ele perseguia, nós perseguíamos, vós, eu não me recordo, e eles perseguiam, persegui, perseguiam. Muito obrigado, estou satisfeito. Boa sorte. Passo a palavra para o próximo examinador, João Ricardo. Boa noite, candidata. Boa noite. Sou seu examinador de direito, tudo bem? Tudo bem, doutor? Podemos, podemos começar? Claro. Vamos lá. Primeira pergunta. O indivíduo ele descumpriu com as medidas protetivas de urgência impostas no âmbito da Lei Maria da Penha. O delegado, após entender ser o caso de prisão em flagrante, pode arbitrar fiança? Excelência, no caso específico da Lei Maria da Penha, a lei é expressa. Nesse caso específico, o delegado não pode arbitrar fiança quando se tratar de crimes previstos na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela traz crimes? Sim, ela traz crimes. Um exemplo é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Tem mais algum outro? Que eu me recordo é esse, Excelência. Certo. Segunda pergunta. Fale sobre o crime de hermenêutica na Lei de Abuso de Autoridade. Fale sobre o crime de hermenêutica. Excelência, o crime de hermenêutica é quando, que eu me recordo, é quando a autoridade, ela, ela não pode ser penalizada quando há uma fundamentação num parecer, por exemplo. Terceira pergunta. Segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil, quando será aplicada a pena de repreensão?
Excelência, eu não me recordo. Tudo bem. Satisfeito. Muito obrigado. Boa noite, candidata. Boa noite. Dando continuidade, criminologia. Primeira pergunta. Quem é considerado o pai da criminologia? Excelência, o pai da criminologia é o César Lombroso. César Lombroso. Por quê? Uma vez que o marco científico da criminologia, ele se deu com a escola positivista, tendo como seu maior expoente o Cesare Lombroso. Quem foi o responsável pela divulgação internacional da criminologia? Excelência, quem foi o responsável internacionalmente pela criminologia foi o Garofalo. Porém, quem começou a falar primeiramente na criminologia foi o filósofo francês Paul Tominard. O que diz o experimento da saturação criminal de Ferri? Excelência, não me recordo. Estou satisfeito. Obrigado. Passo a palavra para o examinador João Pedro, que fará os apontamentos de língua portuguesa. Vamos lá, Lívia, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, a primeira pergunta que eu pedi para a senhora soletrar a palavra impeachment, a senhora acertou, certo? A segunda pergunta, você conceituou muito bem o conceito de palavras parônimas e tudo mais. E o único apontamento que eu tenho a te dizer é com relação à resposta que a senhora deu, que a senhora não se lembrava o que era cela com S, né? E cela com S é um objeto utilizado para montaria, né? Sela de cavalo, por exemplo. Ou também pode ser uma variação do verbo selar, tá? Na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Por exemplo, ele sela, entendeu? E a terceira pergunta a senhora conjugou certinho, a senhora até foi bem sincera quando chegou na segunda pessoa do plural, no vós, a senhora disse que não se recordava, né? E é vós perseguies, tá bom? Perseguies, Ok. Perseguies. tá? De resto, a senhora acertou, tá? Tá bom. As dem- ao- os demais. É claro que é a palavra para o próximo examinador aí. Muito obrigado. Obrigada. Vamos lá. Primeiro fiz aquela pergunta lá da Lei Maria da Penha, né? Eu só fiquei te pressionando para você lembrar que só tem aquele crime mesmo, né? Porque muita gente confunde as violências, né, com crime, né? Como você falou no plural, vou aproveitar para falar isso daí para ela. Muita gente acha que tem muitos crimes ali, né? Eu só me lembro depois, então eu prefiro falar o que eu me lembro do que falar uma coisa que eu não tenho certeza. Mas é só por aquela questão das violências, né, que muita gente confunde. É isso aí mesmo que você falou, né? Tem a previsão ali. Crime de abuso de autoridades, eles ficaram fazendo essa pergunta um pouco esquisita na nossa oral, né? Não existe, né, crime de abuso de autoridade e há ali a previsão na lei de abuso de autoridade que não se configura crime de hermenêutica, né? Para não penalizar a convicção jurídica daquele agente público. É uma questão bem simples também. Então, tudo bem com sua resposta. Daí a senhora não lembrou da terceira, né? Da repreensão. Não, a lei orgânica, preciso me atualizar por inteiro. É aplicada essa penalidade quando há a prática de uma transgressão disciplinar ao indivíduo que ele é primário, ou quando tem uma reincidência da falta de cumprimento dos deveres. Dá para você fazer uma escadinha quando você for estudar a lei orgânica, quando que configura cada pena. Daí você coloca lá, se o indivíduo é primário e ele pratica uma
a infração de cumprimento dos deveres, daí você coloca lá na advertência. Daí se ele já é reincidente, você já vai para repreensão. Ou se ele pratica uma transgressão, é algo mais grave do que apenas uma falta de cumprimento dos deveres. Daí já vai direto na repreensão. Tudo bem? Tudo Isso bem. aí. Obrigada pelo feedback. Vamos lá, Lívia. Eu anotei também, desculpa, Fernando. Eu anotei que você falou também é quando, né? Daí eu coloquei aqui para evitar essa expressão é quando. Sim, é que a gente acabou saindo, mesmo sabendo que não pode, a gente. É o que vem na cabeça, Eu né? utilizo Mas isso obrigada. como um Evitar facilitador, né? futuramente. Isso. Tentar evitar futuramente. Obrigada. Vamos lá, criminologia. Primeira pergunta que eu fiz para você é quem é o pai da criminologia. Você falou corretamente, né? Do Lombroso, que ele rompe com a questão da escola clássica e tem os posicionamentos científicos dele, embora com alguns vieses, né? Que ele estudou só uma parte da população, então ele teve o conhecimento empírico, porém viciado de certa forma, embora não deixe de ser empírico e científico. Então, correto, o pai da criminologia, perfeito sua resposta. Divulgação internacional da criminologia, Rafael Garófalo, com seu livro Criminologia, né, que era esse título, foi um livro que teve repercussão internacional, então ele é tido como o responsável pela expansão internacional da criminologia. Você falou do Paul Topinard também, que é interessante, né, que foi o primeiro estudioso que eles trazem na questão da criminologia. É a tríplice, né, que perguntam quem que é o pai da criminologia. Aí você vai achar Paul Topinard, você vai achar Lombroso e você vai achar Garófalo, né. Mas, então, os três, dependendo do que você conceituar, eu acho que o examinador vai aceitar. Depois eu puxei uma pergunta, você estava indo bem, eu puxei uma pergunta um pouco mais difícil para testar mesmo o nervosismo, que foi a da saturação criminal de Ferri, que era um experimento que ele fez, né? Que basicamente é o seguinte: quando tem um líquido quente e um líquido frio no mesmo ambiente, esses líquidos tendem a trocar temperatura. Então ele trouxe essa ideia, né, da química para a questão da social. Então a conclusão dele foi que o ambiente ele influencia o meio. Teve até alguns experimentos que ele... Aí eu já não sei se... A história que eu sempre ouvi, que alguns professores falavam, que ele pegou 2 irmãos gêmeos, um ele deixou com a família, com seus pais, o outro ele mandou ficar com os tios. E esse ficou com os tios, ficou mais rebelde. Não sei se essa história é mais ilustrativa ou ela é real. Não achei muito documento disso. Mas para ilustrar é basicamente isso. Saturação criminal. O ambiente, ele tende a influenciar o meio ali, a sociedade. Tá? Isso é um experimento dele. Experimento da saturação criminal de Ferri. Nas outras perguntas você foi perfeita, não tenho o que pontuar. Tá bom? Tá bom, Parabéns obrigada. pela sua banca. Obrigada.